E aí galera, salve salve, tudo na paz? Por aqui tudo tranquilo, tudo de boa. Bom galera, dando continuidade àquele serviço, agora falta só o acabamento aqui. Lançamos, vou levantar um pouquinho só pra... Lançamos o pó de brita, aí pedi pro Pipa dar uma olhadinha ainda. Eu vou só dar um acabamentozinho aqui, porque já tá começando a chover de novo, pra liberar o trecho. Aqui é de boazinha, só um acabamentozinho mesmo. Só de leve, porque a camadinha aqui tá bem fininha, só pra gente resolver aquele problema dos carros estarem deslizando, patinando aqui, por conta do material ser argiloso. E como eu já tinha comentado, né, é um serviço que a gente está fazendo de emergência, paliativo. Então vamos fazer só o eixo da estrada. Tem um serviço definitivo para ser feito aqui, mas agora na época de chuva não tem como, né? Então vamos fazer isso daqui só para melhorar a questão da trafegabilidade da galera aqui. Tem 3 lotes. O último é o mais complicado, o último lote aqui, porque o acesso dele tu pega todo o ramal, né? Toda a estrada que está complicada. Os outros pegam um pedaço e o outro ali é mais de boa. Então são 2 lotes um pouco mais complicados, que pega metade da estrada aqui mais complicada, e um que é mais tranquilo, que pega só a entrada ali da estrada, né? A entrada do ramal. E o acesso desses outros 2 aqui é exclusivamente por aqui. O outro ainda, se não me engano, tem uma portaria do outro lado. Eu não tenho certeza disso, mas... Então estamos resolvendo aqui por hora o problema da trafegabilidade, principalmente do escoamento de produção da galera. Houve aí 2 veículos grandes que engancharam aqui por conta desse... Está deslizando, né? Não dá aderência nos pneus do caminhão. E aí acaba sendo prejudicado aqui o escoamento da produção dos produtos agrícolas aqui, né? Das frutas. Aqui acho que é a área de manga e uvas, não tenho certeza. Manga eu sei que tem, aí outro trecho que tem banana. Para evitar esse prejuízo, né, a gente vai fazer esse serviço aqui de emergência. Certo? Aqui eu vou só dar um acabamentozinho geral agora. Pedir pro Pipa dar uma olhada. Aí o Pipa molhando por cima, esse material ele dá aquela assentadazinha, compactadazinha. Os carros mais pesados rodando em cima vai dar bacana, vai ficar bonzinho. Quando eu terminar aqui, eu vou ver se eu faço uma fotozinha do trecho pronto. Aqui é aquele pedaço que a gente vinha fazendo no outro vídeo. Acho que é possível ver aí como já tá, né? A diferença do onde os carros já rodaram, já deu uma trafegadazinha, já dá uma compactada, né? E por aqui a gente segue de boazinha, não precisa pisar, agora não precisa carreira, né? Aquela hora de dar acabamentozinho. Como a camadazinha tá bem fina do pó de brita, desculpa aí, como a camada tá bem fina, então não dá pra gente descer muita lâmina aí pra juntar material. É só pra deixar bem uniforme, o máximo possível aqui a camadazinha, pra água que chover em cima aqui não drenar e escoar de boa. Vou dar só um passezinho sentido ali o dreno e outro voltando para encerrar esse material aqui. Ó, aqui tem um pouco de material ali, mas só que não dá para eu puxar muito, porque o material que foi expurgado da estrada, a lama que foi expurgada tá ali. Aí se eu puxar muito aquele material que foi onde foi o descarrego da caçamba, vai acabar puxando muito dessa argila que já tá ali, né, esse barro. E aí vai contaminar o nosso material aqui, que já era para
resolver esse problema desse barro aí escorregando. Então se eu puxar barro novamente aí dá ruim, não dá? Olha só, é tanto que nem tá pegando direitinho ali naquele canto, que aquele canto já tá mais ou menos baixo. Como eu comentava, né, no outro vídeo, esses materiais mais argilosos ou mais arenosos, ele só dá compactação molhada, né, com umidade. O material mais argiloso ele aguenta menos água, mas o arenoso ele precisa de água para dar compactação. Então eu fico trabalhando com pipa dando um barrufozinho. Encostar esse material ali e volto puxando ele, dando acabamento no eixo principal da estrada aqui e tá resolvido. Certo, no mais aqui de boa. Como a gente está num período chuvoso aqui, chegando o verão aí, o verão agora em dezembro, né, início do verão, 23 de dezembro, se não estou enganado, se não falha a memória é isso. Como inicia o verão agora, o período chuvoso, né, os países tropicais é período chuvoso no verão, eu vou provavelmente vai diminuir um pouco a questão do serviço nas estradas, porque com chuva, durante a chuva é complicado trabalhar. Estiou um pouquinho a gente consegue fazer o serviço bacana, mas durante a chuva mesmo, ali, o período que tá chovendo é complicado trabalhar, que a gente só faz lama. Certo? Vou colocar minha luva aqui, que eu acostumei a trabalhar de luva, e aí às vezes fico sem um pouquinho aqui, é estranho. Depois que a gente se acostuma com algumas coisas é estranho. É igual, por exemplo, a gente acostumar com trabalhar com uma máquina e precisar pegar outra, mesmo que seja a mesma marca, a gente ainda estranha um pouquinho, né? Não sofre, mas estranha um pouquinho ali a questão de, às vezes o banco não tá na posição que a gente tá acostumado, o console não tá na posição, você já tá acostumado com a folga que tem na máquina, um ou outro, o barulhinho que tem na máquina de um ou outro. Então se você pega outra máquina e mesmo da mesma marca, acaba passando por isso um pouquinho. Mas dizem aí aos cientistas que o ser humano é um das espécies de mais fácil adaptação ao ambiente em que está, então a gente se vira e toca o barco. Mas isso, né, não tem dificuldade de se adaptar, a questão da máquina está um pouquinho diferente, ajuste de banco, essas coisas, isso é de boa. É bronca pequena, como diz os medeiros. Vou deixar o trecho todo que é mais complicado, que é esse da lateral do dreno. Que o material do dreno aqui, quer dizer, essa região é do material mais argiloso. E essa estrada foi feita em cima do material que foi retirado do dreno, né? O material escavado. E é por isso que tem esse sofrimentozinho em relação à chuva. Mas por hora esse serviço que a gente está fazendo vai resolver de boa. Apesar de ser uma camadinha fina, mas vai resolver essa questão da trafegabilidade. Pela questão de estar patinando os pneus, o carro deslizando, escorregando um pouquinho pro lado do dreno. Deslizando, né? Bom, vou fazer um cortezinho para não ficar um vídeo grande. Terminar esse passezinho aqui, a gente segue. Não, vou seguir, porque agora eu dou um passezinho aqui do lado do bordo do dreno. Ó, eu vou iniciar aqui com ela um pouquinho articulada para pegar esse material da curva. Máquina articulada, bloqueio desligado. Passou a curva. Bom, voltou a articulação. Eu posso aqui até trabalhar com o bloqueio ligado por uma questão de ajudar nessa ondulação que às vezes a máquina pega. O bloqueio ligado, como roda, ele desabilita o diferencial, vamos dizer assim. O que é o diferencial? O diferencial, o nome já está dizendo, né? Ele faz com que os comandos finais ali rodem diferente um do outro.
por isso que o nome é diferencial. Ele bota para rodar com diferença, então roda alternado. Você bloqueando, você coloca as rodas para rodar as 4 simultâneas, né? Você desabilita essa função do diferencial. Isso é termo leigo, claro, né? Que a mecânica é outra. Ele não é que desabilita, ele bloqueia lá a transmissão para rodar junto. Mas dá pra gente entender dessa forma que o bloqueio do diferencial, é o próprio nome disso, né? Ele bloqueia a função que o diferencial aplica na máquina. Sim, aí o que eu queria dizer é o seguinte, que ondulação, a gente tem tração nas 4 rodas traseiras aqui. Tem uma niveladora hoje que já tem tração nas 6, né? A gente consegue aplicar tração nas rodas dianteiras, mas as que tem tração nas 4 rodas traseiras, que é o mais comum, funciona da seguinte forma: quando a gente entra num material que está um pouco mais mole, digamos assim, um pouco mais macio, tem um pouco menos de firmeza na tração, um pneu ele dá uma força um pouquinho mais que o outro, porque ele está rodando de forma alternada. Ele dá essa força, aí o pneu baixa um pouquinho, ele cava. Se você andar num carro, quando você freia, você vai perceber que ele levanta um pouquinho, e quando você acelera, você vai perceber que ele dá aquela sentada para dar pressão nos pneus, né? A transmissão exerce essa pressão, o carro dá uma sentada. Na máquina é da mesma forma. E quando você está com o diferencial normal, está trabalhando normal, a hora que você entra no material macio, a roda que está aplicada a força motriz, a tração, ela vai dar aquela sentada. Você ativando o bloqueio do diferencial, você faz com que quando entre nesse material que está mais macio, as 4 rodas vão dar aquela travada. Então ela não dá aquela balançada que desnivela a lâmina, diminui bastante. Então por isso que às vezes a gente está dando acabamento no trecho, mesmo carregando um pouquinho de material, o bloqueio diferencial está ativado. Não é a questão para dar mais força de tração na máquina, é só para dar equilíbrio nas 4 rodas. Ela vai acionar ao mesmo tempo, então não vai ter essa questão de estar balançando um lado ou outro. Certo? Só vou terminar aqui para fazer um videozinho completo. Eu dei a laminada agora puxando para o meio e volto com a laminada puxando para fora. Aí já foi. Fechada a conta, passada a régua, como a galera mais antiga gostava de falar. E aí tá liberado o trecho. E a chuva começou a respingar um pouquinho, mas já deu uma dissipada. Bom, galera, não mais. Valeu. Tô feliz demais com as coisas que vem acontecendo. Principalmente a galera aí que tem dado apoio, tem curtido o trabalho, dado feedback bacana aí. Tem uma galera que a gente sempre troca ideias a respeito de máquina. Tem a galera que é mais antiga aí, que a gente se acompanha faz muito tempo. Galera lá do Elite, galera do fã clube de operadores. Tem a galera aí que é show de bola demais. E fico feliz demais em fazer parte dessa turma, poder contribuir, às vezes passando um pouquinho do conhecimento, às vezes recebendo, adquirindo conhecimento, que é quase sempre, né? Quase sempre a gente está adquirindo, mesmo quando a gente tenta transmitir. Eu conversava sobre isso essa semana, que quando a gente está tentando transmitir um pouco do conhecimento que tem, você acaba aprendendo mais do que ensinando. Cara, não, isso é conversa, isso é clichê. Não, velho, não é clichê. Sabe por quê? Porque quando você está tentando passar o seu conhecimento à frente, a gente toma cuidado e não falar besteira, e não ensinar errado, não ensinar de forma errônea, pra galera não fazer, não agir de forma errada no trampo, com a máquina, com tudo, né? Então você acaba aprendendo porque você tem que prestar atenção se corriqueiramente você tem feito correto. Porque às vezes a gente está aí no trampo, no dia a dia, se acostumou tanto a fazer daquela forma que nem percebe mais que está agindo de forma errada, está fazendo o trampo de uma forma que não era para ser, ou pode ser, muitas vezes tem uma forma melhor de se executar aquela atividade, você não está usando por conta do vício. E aí quando você decide passar o seu conhecimento à frente, você acaba prestando mais atenção naquilo que tem feito. E se você presta atenção naquilo que tem feito, com certeza você vai achar caminhos onde
é possível melhoras, ou de operação, ou da própria questão do desenrolar do serviço. Você vai achar possibilidade de melhorar o seu dia a dia. Então é nisso que às vezes eu digo que às vezes não, quase sempre a gente aprende mais tentando passar o conhecimento à frente do que propriamente escutando alguém. E a gente presta atenção no que está fazendo. E a primeira vez que eu disse isso, uns colegas acharam que eu estava falando só por questão de clichê, de querer aparecer ou menosprezar quem ensina e coisa e tal. Não, mas é justamente nesse motivo aqui você começa a prestar mais atenção. Ô velho, essa posição de lâmina tá correta? Eu posso melhorar isso? Eu posso melhorar o ângulo de corte? Posso melhorar naquilo? A forma que eu tô trabalhando com a máquina tá bacana assim? Tem como melhorar? Você começa a prestar atenção nisso. E se você prestou atenção nisso, melhora o seu lado profissional, tentando passar o conhecimento à frente. E eu digo isso por experiência minha, não pelos outros. Eu digo que eu melhorei muito a forma de operar depois que eu comecei a tentar passar à frente o que eu já havia adquirido de conhecimento. Porque muitas vezes a gente está num serviço que aprendeu fazendo eu digo assim, você chegou num trampo, nunca tinha feito e tem que fazer, tem que desenrolar. Você acaba aprendendo só a máquina ensinando, o trampo ensinando, experiências advindas de outras horas, de outros serviços que foi fazer. Você acaba usando e aprende só. Mas aí na hora de você explicar esse trampo para outro, você começa a prestar atenção que poderia ter feito dessa forma. Poderia ter feito assim, poderia ter feito assado. Por exemplo, aqui é uma camadazinha que tem lugar aqui que não dá 1 centímetro de material não. Antes daqui eu nunca tinha feito um serviço desse de espalhar para deixar só essa camadazinha cobrindo. E aí as experiências e o que a gente já passou, né, ajuda nisso. Mas se hoje eu for explicar isso para alguém, é claro que eu vou procurar passar o melhor caminho que eu enfrentei aqui, ó. Não, eu comecei de um jeito, comecei de outro, mas eu vi que assim é melhor. Então, a melhor posição de lâmina, o melhor posicionamento da máquina, melhor quantidade de descarrego do material, de que forma foi feito, eu vou tentar passar isso à frente. Então eu aprendi tentando passar à frente o que eu passei aqui. É nisso que eu falo que a gente às vezes não sempre aprende mais tentando passar à frente do que somente escutando. Certo? Bom galera, valeu, eu tô terminando a laminada aqui. Vou tirar uma foto aí do que a gente deixou pronto. No mais, tamo junto, precisando, manda as ordens. Valeu!